Swaggart podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Eu quero que você, o Bob já leu o capítulo 8, versículo 8 de Atos, outra vez, por favor. E houve grande alegria naquela cidade. Quando a mensagem de Cristo é aceita, sempre traz grande alegria. Já passamos metade do programa falando disso. Vocês têm outra coisa a dizer sobre isso? É um milagre como Deus trabalha nos detalhes, em preparação antes da hora chegar. Vamos ler a respeito de Simão aqui e a preparação que devia estar acontecendo na vida dele. Você contou sobre um senhor no Panamá e Deus opera de maneira misteriosa. É verdade. Eu só queria mencionar que é muito importante ver que essa alegria é o resultado da experiência inicial de salvação. É a alegria da experiência inicial de salvação. O versículo 6 diz que ouviram as coisas que Filipe falou. Ele pregou o evangelho para eles, falou de Jesus com eles. Então, o que vemos, e queremos estabelecer isso antes de chegar em outras passagens em Atos capítulo 8, é que esse povo, depois que ouviu o evangelho, aceitou a Cristo e nasceu de novo. Aqui fala de algo mais do que só ouvir, é ouvir e responder, aceitando o evangelho. E o resultado de tudo, então, é a alegria. Deixa eu te perguntar, quando o Senhor te salvou da bebedeira, dos vícios e por aí vai, houve uma alegria instantânea que invadiu seu coração? Para mim, acho que foi um alívio imediato, o peso foi embora, a alegria continuou a crescer nos dias que vieram logo após aquilo. A alegria está ali, mas o que você sente depois de estar tão dominado pelo pecado e quando você é perdoado daquilo? Por isso estou te usando como exemplo, porque eu não acho que o Dave ou o Bob, nenhum dos dois, experimentaram prisões dessa maneira e por aí vai. Mas ainda assim, houve uma mudança na vida deles que, ao mesmo tempo, exigiu que a alegria enchesse a vida e o coração deles. E foi Jesus que diz que quem é perdoado de muita coisa, muito ama. Eu era criança quando fui salvo, então nunca experimentei cachaça na minha vida e nunca usei nenhum tipo de droga na minha vida e por aí vai. Mas eu sempre me perguntei, porque eu me lembro no sábado, na tarde, quando fui salvo, eu estava em uma fila de um cinema com várias outras crianças, esperando a bilheteria abrir para comprar um ingressinho de 10 centavos para ver um desenho no cinema na época e tal. Quando de repente o Espírito do Senhor falou comigo, e eu não estava salvo, eu era uma criança de 8 anos, e ele falou: Não entre aí, entregue o seu coração para mim, pois você é um vaso escolhido para ser usado a meu serviço. Eu sabia que era Deus, não tinha a menor dúvida. Naquela época, abriu a bilheteria e a roleta de ingressos travou. E eu sempre acreditei que o Senhor travou aquele negócio. E ela estava tentando desfazer, e o Senhor falou comigo de novo, falando a mesma coisa: não entre nesse lugar, pois você é um vaso escolhido para ser usado a meu serviço. E eu me lembro que minha moeda estava na mesa, aí eu peguei minha moeda e não falei nada, nem fiz nada. E a senhora Green trabalhava na bilheteria e ela perguntou: Ô Jimmy, você vai ou não vai? Eu não respondi, só virei e fui embora. E quando eu passei ali uma farmácia que tinha perto, passei pelo mercado também que tinha ali perto, e aí eu entrei na sorveteria e peguei um sorvetão. Aí fui para a esquina, fiquei parado e senti. Foi como se. E olha, eu era um garoto de 8 anos. Eu não entendia muita coisa sobre o pecado. Mas foi como se um peso de 100 libras tivesse saído dos meus ombros.
e foi aquela alegria que encheu meu coração, mesmo sendo criança, sem conhecer o pecado. Mas isso mostrou que quando a pessoa ou a criança passa a prestar contas ou pode entender o que é certo e o que é errado de certa maneira, passa a ser responsável por sua alma dali em diante. E eu me lembro que cheguei em casa, minha mãe sabia que horas era para eu voltar e quanto tempo demorava o filme. Cheguei em casa uma hora cedo e ela perguntou: "O que que você está fazendo em casa?" Eu disse: "Eu fui salvo." E ela disse: "Foi o quê?" Eu falei: "Eu fui salvo. Meus pais estavam salvos há alguns meses." E ela olhou para mim e falou: "Como assim você foi salvo?" E eu disse: "Eu fui salvo." "Como você foi salvo?" E eu disse: "Fui salvo na frente de um cinema." E, de repente, ela começou a chorar. Eu não sabia por que ela estava chorando. E eu pensei: será que eu fiz algo errado? Claro que não tinha feito. E ela me abraçou, e porque o tempo passou e eu aprendi o que fez com que ela ficasse tão feliz. Mas uma criança de 8 anos, com o único conhecimento do pecado que eu tinha, talvez fosse. Eu nem consigo pensar em nada no momento, para ser sincero, mas eu sei que fazia muitas coisas com 8 anos de idade que não eram certas. Mas eu muitas vezes me pergunto: se eu me senti tão bem daquela maneira, com 8 anos de idade, o que uma pessoa que vive uma vida de bebedeira, e que de repente é liberta pelo poder de Deus deve sentir. Por isso eu sempre te pergunto isso. E se eu tivesse rejeitado aquilo ou ignorado aquilo, eu seria responsável por minha alma dali em diante. Pois acredito que foi naquele momento, eu não lembro nada a respeito de ser salvo antes daquilo, mas naquele momento o Espírito de Deus falou comigo e eu fiquei responsável por minha alma, é o que eu acredito. Você pode perguntar: você acha que alguém de 8 anos então pode estar no inferno? Eu acho que sim. E quando o Espírito Santo fala com crianças de acordo com o seu ambiente, a maneira como eles são criados, se são criados em uma casa onde não conhecem a Deus e são mais velhos, quando começam a entender algo, como os seus filhos ou os seus aí que são criados em lares cristãos, olha, eles entendem rapidamente. Minha esposa foi salva com 3 anos, criada na casa de um pastor, ouvindo o evangelho a vida toda. Então, deixa eu te perguntar: você acredita que existem crianças de 3 anos no inferno e que chegaram à conclusão que precisavam de Cristo com 3 anos? Provavelmente a maioria não, pois ainda não foram expostos ao que ela tinha sido exposta, mas alguns provavelmente sim. Certo, eu amo crianças e só de pensar em uma criança no inferno é algo muito terrível. Mas se podemos tomar nossas decisões, então a rejeição, ela tem o mesmo resultado final de uma pessoa que tem 20 anos, que aceitou ou rejeitou. Então, se existe a habilidade de ser salvo, existe a habilidade de estar perdido. Essa é uma ótima maneira de explicar. Se eu tivesse entrado naquele cinema e ignorado o que o Senhor falou ao meu coração, e algo tivesse acontecido comigo a caminho de casa, eu acredito que ia ter morrido perdido, sabe? E eu posso estar errado sobre isso, mas isso aí é com Deus, porque é Ele que determina quem é e quem não é, e não eu. Você ia dizer alguma coisa, Dr. Gray? Não, estou tentando agora entender um menino de 3 ou de 8 anos não indo para o céu. É, a misericórdia e a graça de Deus são grandiosas. E eu entendo a Escritura no que diz respeito a negar a Cristo e abandonar a Cristo. Eu cresci em uma igreja pentecostal e, quando criança, eu ouvi muitas vezes o pregador dizer que você não quer se negar a vir para o altar. Eu esperei fazer 12 anos e
eu estava nessas igrejas onde às vezes o meu pai pedia as pessoas para irem até a frente, falando das crianças, se ajoelhar no altar e cantavam a canção Em Meu Coração. Fazíamos isso todo domingo, mas nunca tinha feito uma confissão pública até ter 12 anos. Mas nunca fui contra Cristo e provavelmente estava tentando receber o máximo possível. E eu acredito que, no meu ponto de vista, as misericórdias de Deus são grandes e eu não gostaria de, se eu estivesse pregando em um funeral, eu tomaria muito cuidado para não sugerir que uma criancinha pode ir para o inferno. Ah, eu também, eu concordo. Como você falou, Deus é misericordioso e disse: Deixe vir as criancinhas até mim. Com certeza, Deus vai dar o máximo de chances possíveis para que a pessoa seja salva. Verdade. Eu li um sermão, eu acho que era do Sermon Word, Crianças de 6 anos no Inferno. E foi uma declaração muito forte, sabe? E eu tenho que entregar nas mãos do Senhor. Como falei, em minha situação, se eu tivesse rejeitado o que o Senhor falou ao meu coração e algo acontecesse comigo, não sei, tenho que deixar nas mãos de Deus. E fazia quanto tempo que você estava ouvindo o Evangelho? Desde que eu tinha 5 anos. E isso foi com 8 anos? Sim, então eram 3 anos ouvindo o Evangelho. Mas eu não lembro de nada em relação ao Evangelho, nada. Antes desse sábado à tarde, nós íamos sempre para a igreja quando as portas se abriam, mas éramos crianças, né? E eu não me lembro de nada que tenha escutado, mas tenho certeza que o máximo que eu sabia era porque o Senhor estava falando comigo. Naquela tarde eu sabia, sem dúvidas. Eu creio que tinha incorporado algum tipo de entendimento, tinha aprendido algo nos 3 anos, pois estava na igreja em todo o culto. O nosso tempo acabou, não perca o próximo programa e diga a outros sobre o estudo da palavra, por favor, como muitos de vocês já fazem. Nós te amamos e Deus te abençoe. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Creia que a SBN está pregando a verdade. Existe uma guerra na América. Uma guerra